Boa noite, a graça e a paz. Como a Paula já disse, eu me chamo Juliana e hoje eu vim trazer um pouco da Páscoa para vocês. Falar um pouquinho da Páscoa. Eu sei que nós já passamos dela, que foi logo no começo, do mês, mas eu gostaria de trazer algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou falar primeiro o que significa Páscoa. Ela se origina do latim pachá, que deriva do hebraico pesar, que significa a passagem. Essa mensagem está descrita no Antigo Testamento como a libertação do povo israelita da escravidão do Egito. A palavra de hoje está escrita em Êxodo 12, versículo número 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Lá na frente. Aleluia. Amém? A instituição da primeira Páscoa. Esse é o tema. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Eu vou falar versículo por versículo e eu vou explicar. A palavra de Deus aqui fala para Moisés. Deus ele fala para Moisés e Arão. Isso significa que Deus ele sempre falou conosco, desde a antiguidade. E às vezes o mundo diz que ele não fala conosco. Às vezes falam que ele é um Deus carrasco, um Deus que não toca, um Deus que não fala. E lá, já na antiguidade, ele já falava. Ele já tinha intimidade com seu filho, servo, Moisés, que foi chamado, escolhido. Mas vocês acham que Moisés era um homem assim, destemido? Não. Teve um processo. E aos 40 anos, Deus chamou. E teve esse processo. Hoje, no Êxodo 12, aqui nesse capítulo, ele já estaria com 80 anos. Só que ele, no começo de Êxodo, ele temia, porque ele era um homem que tinha medo, ele achava que não era capaz, ele era gago, se vocês não sabiam. Então, já falando para vocês, que vocês são capazes, vocês não têm que temer nada do que Deus fala com vocês, porque Ele é o Pai e Ele nos ama. E aí, falava do princípio dos meses. Era meado de março, mas aqui, quando Deus fala com Moisés e Arão, ele fala que essa Páscoa seria o início de tudo, um tempo novo, que será o primeiro dos meses do ano. E aí o versículo 3 fala: Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias do mês, toma cada um para si o cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer. Fareis de conta conforme ao cordeiro. Nessa época, eles falam que um cordeiro ele servia para 10 pessoas.
Então, às vezes, as famílias lá tinham uma, duas, então teriam que se juntar para comer esse cordeiro. E aí começa a instrução, né? O que seria a Páscoa? O cordeiro ou um cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou cabras, e guardareis até o 14º dia, desde mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão aos umbrais das portas, aos umbrais e na verga da porta, nas casas em que comeram. Essa instrução que o Senhor fala do cordeiro. Eu tive um seminário, mas vocês vão começar a aprender, e eu incentivo vocês lerem a Bíblia, a entender, porque se você ler somente, você não vai entender o que o Senhor quer falar. Mas o que eu entendi, ao longo desse tempo todo, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala da vinda de Jesus. Não tem como você ler o Antigo Testamento e não entender o Novo. E não tem como você entender o Novo se não ler o Velho Testamento. Às vezes nós achamos a palavra de Deus, igual Levítico, alguns capítulos da Bíblia ruins, né? Mas a palavra de Deus, ela é boa. E ela sempre está interligada à outra. Tudo que você falar aqui, como aqui está falando do cordeiro, quem era o cordeiro? O cordeiro sem mácula, sem vestígio nenhum. Por que seria 1 ano? Por que seria um macho? Porque já estava falando da vinda de Jesus. Ele já estava. Essa Páscoa aqui foi o início de todos os meses. Todos os anos nós comemoramos a Páscoa. E aqui eu trouxe aqui representado o cordeiro. 7. E tomarão o sangue. Não, desculpa, o 8º. E naquela noite comerão a carne assada no forno, com pães ázimos, com ervas amargas, e comerão. Então, foi uma instrução que naquela noite eles iam comer o cordeiro, que era Jesus ali representado. Assado, gente. Teriam que ser assado, não poderia ser cozido na água e nem ao leite, que antigamente eles faziam essa comida assim. Mas o Senhor, ele instruiu não fazer, não cozinhar, e tinha que ser todo assado. E colocar ervas amargas. O que significa ervas amargas? Ervas amargas significa a amargura do povo egípcio. Eles colocaram amargura, eles atazanaram a vida dos hebreus durante todos esses anos. Todos os anos que eles estavam lá, eles amarguraram a vida deles. No versículo 7, ele fala que com o sangue do cordeiro, eles tinham que cingir as portas. Aí eu estava estudando, estava vendo, uma pessoa falou assim, que não eram marcados as laterais e em cima. Não poderia cingir embaixo, porque não poderia ser pisado, que era o sangue de Jesus. E a porta fala que o Jesus, ele é a porta. Os pães asmos. O que significa os pães asmos? Sem fermento. Naquela época teria que ser sem fermento. Por quê? Porque não daria tempo de fermentar. A instrução do Senhor era sair rápido.
que quando o anjo da morte passasse por cima, ele teria que ser rápido para, como foi antes da última praga, foi antecipada a última praga. Eles fizeram tudo isso, esse processo foi na nona praga da escuridão. Então, os hebreus não tinham como eles verem esse processo. E aqui fala também, não comereis dele cru, nem cozido, nem água, eu já havia falado, senão assado na cabeça com seus pés e com a sua ferrura. E nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarão no fogo. Isso quer dizer o quê? Que não poderia ficar nada. E que se restasse alguma coisa, tinha que jogar fora. Por quê? Porque não seria aproveitado. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. E esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue que vos será por sinal nas casas que tiverdes, sendo o sangue, passarei por cima. E haverá entre as pragas a mortandade, quando ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e lembrarás por festa do Senhor nas vossas gerações, e celebrais por estatuto. Eu estava estudando e vi que nós temos, né, o mundo, temos 3 Páscoas, praticamente. A Páscoa judaica, que foi antes de Jesus. E nós temos também, né, a Páscoa mundana, né, que temos o coelho e temos o ovo. Mas ninguém sabe ao certo o motivo que eles acreditavam nessa origem do coelho. Mas na época lá, o coelho era representado como fertilidade. Eles davam, não sei se vocês sabem, o coelho ele procria muito rápido, muito rápido. Então eles associavam como fertilidade. Isso foi na época da primavera. Então eles associavam o coelho, eles associaram o coelho por causa que foi na mesma época da Páscoa. Aleluia. E o ovo de chocolate deu origem na França, no século XII. Eles faziam, antes, como o coelho e o ovo, eles furavam, tiravam e pintavam para dar para as crianças na época. E assim, no século XII, na França, eles começaram a comercializar, fazer o buraquinho e encher de chocolate dentro desses ovos. E aí, né, hoje em dia, todos nós vemos o mundo, tem ovo de chocolate, eles pregam isso, né? Mas coelho não existe. Isso é o mundo. Isso na verdade, são coisas de comércio. Então, as pessoas começam a comercializar para ganhar dinheiro em cima disso. Mas nós sabemos que não é nada disso. Isso aqui que eu trouxe para vocês é para vocês entenderem que a nossa Páscoa não é isso. A nossa Páscoa não representa ovo e nem chocolate, nem coelho. Então, essa Páscoa de coelho e de chocolate foram feitas por homens. Foi constituída por homens. E depois, né, aqui está falando que a tradição ela foi associada com o ovo e o coelho foi levada
da Alemanha para os Estados Unidos. Então, ela originou na Alemanha e foi levada para os Estados Unidos. E eu gostaria agora eu vou falar sobre a nossa Páscoa cristã. Mas eu vou representar ela como um vídeo. Gostaria que vocês prestassem atenção, por favor. Ele venceu.
Aleluia! Eu estava ali e o Espírito Santo ministrou algo no meu coração e ele fez lembrar que eu já havia estudado, só que eu esqueci, de nervoso, né? Mas o Espírito Santo ele é muito lindo e a sua palavra dele, igual como eu falei no começo, ela interliga a outra. E interessante que Moisés ele foi colocado no rio Nilo com 3 anos. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E aí, com 40 anos, Moisés foi chamado. E o Senhor, depois que ele ressuscitou o terceiro dia, ele voltou e ficou 40 dias falando, ministrando sobre os discípulos. Gente, é maravilhoso a palavra do Senhor. E o que isso tudo tem a dizer comigo e com você? Por que ele quer falar isso com você nesta noite? Porque você não está aqui à toa. Você foi chamado, você foi escolhido. Como Moisés. Imperfeito. Mas você foi chamado. Independente da idade. Jesus, quando ele começou a estudar, ele tinha 12 anos. Ele era adolescente. E nós não sabemos, a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou. Não relata a trajetória de Jesus. Mas aos 30 anos, Jesus começou o seu ministério. E com 3 anos, ele ressuscitou. Ele morreu, ele te deu, ele nos fez pecado lá na cruz, mas ele escolheu. Ele escolheu por mim e por você. Porque ele sabia que você estaria aqui hoje. Ele te fez desde o ventre da sua mãe. Ele, antes de você, antes da sua mãe pensar em ter você, ele já sabia que você estaria aqui. Que você já teria propósito nesta casa. E eu incentivo vocês a lerem, a entender. Se vocês não souberem, não entenderem, é difícil. Nós temos pastores. O nosso pastor, ele dá aula, então ele vai te explicar. Se ele não tiver, tem outros pastores, auxiliares, tem a pastora Valéria, tem evangelistas. Eles vão auxiliar vocês na caminhada. Mas o que eu digo para vocês nesta noite, que vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos. E o Senhor tem pressa. E o Senhor tem pressa em fazer vocês uma nação. Porque Ele está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Muito obrigada por essa oportunidade. Tá bom, eu vou orar. Gostaria que vocês ficassem de pé. Todos vocês são batizados? Sim? Não? Não tem problema não. Vocês já tiveram experiências com o Senhor? Vocês querem ter experiências com o Senhor? E o Senhor ministrou no meu coração nesta noite e orar por vocês, incentivar vocês. Não tem idade. Não tem idade que faz vocês avançarem com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Às vezes vocês estão novos demais para pensar, novos demais para saber o que realmente é Jesus. Mas eu espero que eu tenha passado para vocês. E ali também está representado o suco, a uva, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado por você. Amém?
Deus Pai, Deus Santo, Deus de glória, eu coloco a vida dessas adolescentes em tuas mãos, Pai. Pode vir, todos vocês. Pai, eu gostaria, Senhor, que o Senhor possa derramar tua glória nesta noite, para eu creio no seu poder. Pai, eu creio naquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Pai, que essas crianças venham ser batizadas com o Espírito Santo, que essas crianças venham ter experiências com o Senhor nesta noite. Pai, derrama a tua graça. Pai, que o Senhor venha curar elas. Pai, que o Senhor venha... Aquieta. Pai, que o Senhor venha aquietar cada um dessas crianças. Pai, que elas venham sentir a tua presença. Que elas venham sentir a tua presença. Fogo do Espírito Santo. Jesus vem mostrar para elas o que o Senhor... quem é o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida delas. É o Senhor que livra, o Senhor protege. Pai, derrama a tua graça sobre a vida dessas adolescentes, dessas crianças, homens, mulheres que estão aqui nesta noite. Pai, a graça é derramada sobre todos nós nesta noite, Pai. Pai, derrama a tua graça, derrama unção sobre a vida dessas crianças. Pai, dê sonhos, Pai, que elas venham sonhar. Pai, derrama a tua graça. Pai, que o Senhor venha curar. Pai, que o Senhor venha curar nesta noite, Pai. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono, mostra